algumas partes do corpo humano para falar sobre a consagração, sobre uma vida de santidade a Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui é santificar os nossos ouvidos. Glória a Deus, Jesus. Quando ele disse assim: ó Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, dá ouvidos à minha voz quando a ti clamo. Então veja bem aqui, inclina os ouvidos, a outra linguagem diz, a minha voz porque a ti clamo. Então o primeiro pedido de Davi aqui foi pelos seus ouvidos. Irmãos, vocês sabiam que muitas atitudes, muitos comportamentos, muitos pecados que nós praticamos é através daquilo que nós ouvimos? É através daquilo que nós ouvimos. E a primeira coisa que nós vemos aqui, o que nós ouvimos é aquilo que forma a nossa personalidade. É o que nós ouvimos. E, por isso, se nós ouvirmos tudo o que os outros dizem, nós não vamos conseguir, a primeira coisa, eu pus aqui, agradar a ninguém. Esta é uma das coisas que às vezes nós precisamos de entender. Se tudo que nós ouvimos, nós vamos tentar agradar. Por exemplo, se tudo que eu ouvi alguém falar para mim, olha, são 31 dias do mês de janeiro, já escutei tanta coisa das pessoas falar para mim, pastor, podia fazer assim, pastor, podia fazer dessa forma, eu penso que a igreja tinha que ser assim, eu penso que tinha que fazer dessa maneira, e às vezes quando a gente não ouve, a pessoa ainda entristece, né? Porque diz, fiquei contrariado com o pastor, porque eu queria que fosse assim. Mas, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é ouvir as instruções da palavra de Deus. É ouvir a palavra do Senhor, porque é muito melhor nós ouvirmos a voz de Deus do que fazermos como Saul. Saul foi pressionado pela voz do povo. Samuel está demorando, já está aqui os holocaustos. Para que ele precisa esperar Samuel? Vamos fazer, vamos agir. E aí ele foi tão pressionado que ele faz. Quando Samuel de longe vai chegando, ele diz: que balido de ovelhas é essa que eu estou escutando? O que está acontecendo? Por quê? Porque ele foi ouvir a voz do povo. E Deus já tinha determinado através da voz de Samuel como deveriam ser as coisas. E por causa disso, irmão, Deus rejeitou o reino de Saul. E Deus ainda disse para Samuel: por que você está com dó de Saul? Eu já o rejeitei. Então, irmãos, nós observamos aqui que é muito importante. Por que Davi estava aqui? Porque Davi, irmãos, ele era o rei. E como rei, quantos conselheiros tinha no seu reino? Quantas cidadezinhas tinha debaixo do seu governo, e cada um querendo dar um palpite e fazer de uma forma? Na nossa vida, da mesma forma. Irmãos, quantas pessoas querem palpitar na nossa vida? Maneira de criar os nossos filhos. Às vezes que viemos para a igreja, para que vir tanto para a igreja? E para que você fazer isso? Para que você fazer aquilo? Então são muitas vozes, e quando nós paramos para ouvir essas vozes, nós saímos fora do propósito de Deus. Mas aqui o salmista diz: Senhor, eu quero que os meus ouvidos estejam atentos, o Senhor ouvir a oração, e que os meus ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz. Irmãos, que nesta manhã vamos consagrar os nossos ouvidos, vamos parar de dar ouvido à voz do Satanás, vamos parar de dar ouvido a pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus, trazendo heresias, trazendo as coisas, e vão falando. Você já viu que tem pessoas que às vezes cometem até um absurdo, um suicídio, ou mata alguém de tanto ficar ouvindo, a pressão de ficar ouvindo. E por isso o salmista, se nós queremos no ano de 2026, irmão, ter uma vida consagrada a Deus, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, principalmente da parte de pessoas que vivem na iniquidade, pessoas que vivem no pecado, na companhia de malfeitores. Olha o verso 4, lá fala sobre companhia de malfeitores, nós vamos falar dele agora mesmo. Mas uma das coisas importantes, a Bíblia diz: não vos enganeis, está lá em 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, saia do meio de má conversação.
Você viu até aqui na igreja, um grupinho, má conversação, sai do meio, dá ouvido para aquilo lá. Vamos começar a combater isso dentro da nossa própria igreja. Você viu uma conversaçãozinha no pátio, dentro da cantina, no banheiro, você já não dá ouvido para aquelas má conversações. Diz, irmã, meu ouvido não dá lugar para má conversação, dá licença, porque isso aí eu estou consagrando os meus ouvidos, e isso vai me fazer pecar. Nós temos que ser sinceros, irmão, e quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a curar outras pessoas. E dentro disso aqui, exatamente, nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, porque é ela que nos fornece fé. E presta atenção que às vezes até na hora da palavra de Deus, alguém quer nos tirar. O diabo quer até colocar coisas que não falou. Nós precisamos ter os nossos ouvidos aguçados para a palavra de Deus. Irmãos, o momento da pregação, da ministração, como está sendo feito agora, é o momento que nós temos que atentar para a palavra de Deus, para ouvirmos a voz do Senhor, porque isso aqui é Deus falando. Nós não oramos, irmãos, agora nós vamos nos colocar em pé, vamos orar. Deus vai falar conosco através da sua palavra, não é assim? Todas as vezes. Então nós precisamos abrir o nosso ouvido, para ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você pode ver que um crente, quando ele fala que a fé dele está fraca, ele precisa de ouvir mais a palavra de Deus. É assim que aumentamos a nossa fé, não é vendo milagres. O milagre, nós ficamos alegres, mas o que aumenta a nossa fé, a Bíblia não diz, vocês vão ver milagre e a fé de vocês será aumentada. Mas ele diz, vocês ouvirão a palavra e vocês vão aumentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Glória por isso nós precisamos ter o ouvido e dizer, Senhor, que Satanás não venha tapar os meus ouvidos, que eu não venha ter comichões. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens teriam comichões nos seus ouvidos, deixariam de ouvir a palavra para...